Boa tarde a todos, boa tarde ao professor Ulisses e aos demais presentes aqui na nossa sessão. Agradecemos primeiramente pela presença e o interesse em conhecer o nosso trabalho aqui do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, dentro do nosso 5º fórum. A ideia da edição 2021 do Índice Mackenzie de Liberdade Econômica é como a gente vem fazendo desde 2017, ou seja, a cada ano vamos divulgando, né, essa medida do grau de intervenção estatal dentro das unidades federativas do Brasil e buscando identificar quais delas são mais ou menos, né, que estariam mais ligadas à liberdade de escolha, liberdade econômica, empreendedorismo, né? E aproveito também para apresentar a equipe que compõe esse trabalho. Ela é composta pelo professor Ulisses Ruiz de Gamboa, que é o professor doutor aqui da universidade, ele é professor do mestrado profissional de Economia e Mercados, também é pesquisador aqui do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e um dos fundadores, digamos assim, desse índice, né? E no meu caso, Julian Portillo, eu sou professor assistente aqui do Mackenzie no curso de Ciências Econômicas, e temos também mais dois pesquisadores bolsistas, que são o Matheus Costo Rezende e também o Ian Bione, que sem eles não teríamos feito toda aquela ginástica de, né, professor Ulisses, de baixar dados, fazer a pesquisa, montar tabelas e tudo mais. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos e principalmente a eles pelo trabalho e pelo empenho e fazer com que esse ano, novamente, pudéssemos divulgar o Índice Mackenzie de Liberdade Econômica 2021. E, por último, também pedir desculpas à plateia que o professor Vladimir Fernandes Maciel ele não poderá estar presente, ele que também é, né, o pesquisador principal desse indicador, ele não poderá estar porque ele está em um evento do Fraser Institute nos Estados Unidos e, infelizmente, ele não poderá estar presente. Então, para que possamos iniciar efetivamente a apresentação, o professor Ulisses vai dar início à apresentação do Índice 2021, e eu vou pedir novamente aos que estão participando da sessão que sempre utilizem o Q&A session do Zoom para deixar as perguntas, questões, e a gente abre no final da apresentação para as perguntas que estarão lá ou eventualmente já estejam escritas previamente. Professor Ulisses, por favor, a palavra está com você aí, pode dar início, por favor. Professor Julián, obrigado. Só mencionar que o professor Julián é também um dos fundadores do índice, tá? Ele é muito modesto, porque, inclusive, de uma forma muito nobre, ele participou voluntariamente durante muito tempo, e sem a ajuda dele, a gente não teria conseguido chegar até aqui. Então, queria registrar isso. E eu estou compartilhando a minha tela, não sei, está dando para ver? Acho que sim, né? Estou compartilhando a minha tela para a gente começar aqui a apresentação, tá? E tem um subtítulo, né? Evolução da liberdade econômica no Brasil aquém do esperado. Então, já estamos aqui dando spoiler, né, dos resultados, mas vamos analisar. Bom, aqui a gente vai começar até com uma frase do Fred McMahon, que é um dos nossos parceiros. Nós somos representantes do Fraser Institute aqui no Brasil, que é uma das instituições que calcula índice de liberdade econômica, né? E cuja metodologia nós nos baseamos para a construção do nosso índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual. Então, onde as pessoas são livres para buscar suas próprias oportunidades, fazer suas próprias escolhas, elas levam vidas mais prósperas, felizes e saudáveis. Vocês vão ver que os dados até mostram isso, porque é importante a liberdade econômica. Não é só uma questão financeira, é uma questão de qualidade de vida, de bem-estar da população. E a gente pode
definir essa liberdade econômica como uma situação em que as pessoas, a sociedade pode escolher como usar o recurso de que dispõe, certo? Sem ter que se sujeitar a qualquer coerção ou compulsão de agente privado ou público, que não seja baseada, claro, nas leis criadas de forma legal e socialmente reconhecidas como tal. Então, por que é importante a liberdade econômica, né? Então, em primeiro lugar, a liberdade econômica, nós até temos um trabalho publicado sobre isso. A liberdade econômica ela está estritamente vinculada à inovação, ao avanço tecnológico, porque se a gente não consegue, se nós não conseguimos nos apropriar dos frutos da nossa inovação, do nosso empreendedorismo, da criação de produtos, de processos, evidentemente que há um desincentivo a essa inovação. Então, não é coincidência que os países no ranking mundial que são mais livres terminam sendo os países também com maior grau de inovação. Também os países mais livres terminam sendo aqueles com maior renda por habitante. Nós também temos um trabalho em que medimos, não é o caso, não vamos mostrar isso aqui, mas nós medimos se é a liberdade econômica que causa o crescimento ou se é o crescimento que causa a liberdade econômica ou ambos, né? Mas pelo menos a gente já pode concluir pelos nossos trabalhos que a liberdade econômica está associada a um maior crescimento, a uma maior renda por habitante. E também, esse ainda não fizemos, mas a liberdade econômica também, como ela termina aumentando a qualidade de vida da população em geral, ela termina também aumentando a expectativa de vida. Então, aqui os países com maior expectativa de vida são também aqueles que detêm um maior grau de liberdade econômica, são aqueles também que mostram um menor grau de mortalidade infantil, e aqueles que mostram uma distribuição da renda menos desigual, porque isso da gente poder empreender, da gente poder criar, da gente poder ter o próprio negócio, pessoal, é também uma porta para a inclusão social, muitas vezes. Aqui mostramos também que os países, em termos de renda absoluta, os países que têm maior liberdade econômica, aqui são também aqueles que têm a maior renda absoluta para os 10% da população mais pobre. Inclusive, a liberdade econômica, né, pensando até num contexto de inclusão, de participação, ela está associada a uma menor desigualdade de gênero, tá? O que também hoje é um atributo muito importante. Então, falando um pouquinho da situação brasileira, né, a nível mundial, e depois vamos entrar no nosso indicador estadual, tem dois índices de liberdade econômica mais conhecidos, né, o da Heritage Foundation e o da Fraser Institute, que é o índice no qual nós nos baseamos, e como disse, somos representantes no Brasil, somos parceiros no Brasil. É um índice que varia de 0 a 10 e tem as seguintes dimensões. Eu vou mencionar isso aqui para depois, quando explicar rapidamente como o nosso índice estadual é calculado, para vocês entenderem por que das dimensões, enfim, né? Vai ter umas diferenças, já explico por que a nível estadual. Então, a nível nacional, você tem, o Fraser calcula, usa 5 dimensões para medir essa liberdade econômica: o tamanho do governo, o sistema legal e direitos de propriedade, a credibilidade monetária, a liberdade para transacionar internacionalmente, a regulamentação nos mercados de crédito e de trabalho e nos negócios. Então, aqui nós vemos a nota geral que o Brasil obteve em 2019, né, de 2018 para 2019, mas o que acontece é que, em termos do ranking mundial, o Brasil deu uma piorada. Tá? Então, ele melhorou de 2015 para 2016, veio melhorando levemente, e aqui, entre 2018 e 2019, a nível nacional, ele deu uma piorada.
né? Isso são cálculos do Fraser Institute. Então, o Brasil, na verdade, a gente pode até já dizer, e isso é sabido, né, que o Brasil, como país, é uma nação que tem uma baixa liberdade econômica, um baixo grau de liberdade econômica. Então, isso vai ser importante depois para fazer os comentários com relação ao nosso índice estadual. Então, dentro do Brasil, né, nós somos pioneiros em construir um índice de liberdade econômica estadual, que é um indicador sintético que vai medir o grau em que as políticas dos estados, enfim, e municípios, porque a gente está falando da região, né, foram capazes de apoiar a liberdade econômica e a capacidade dos indivíduos agirem na esfera econômica sem restrições indevidas. Então, é um índice de característica subnacional que vai comparar as jurisdições, tem a finalidade de comparar as jurisdições estaduais para fomentar o debate sobre a liberdade econômica no Brasil, utilizando critérios objetivos. Ao mesmo tempo, estimular a adoção de políticas públicas para ampliar a liberdade econômica e, portanto, para que se permita um maior crescimento e prosperidade da economia brasileira e dos seus cidadãos. E também o índice é importante para avaliar as condições de empreender e ter sucesso no mercado e qual é o grau de interferência do governo em termos relativos. Então, como ele é calculado? A gente falou que tinha 5 dimensões no nacional e no nosso estadual só tem 3. O que acontece? O Brasil, apesar de ser uma república federativa, ou seja, apesar, a exemplo dos Estados Unidos e de outras repúblicas federativas, pretender ter uma independência em termos de governos e regras subnacionais, o Brasil é um país muito federalizado, ou seja, a regulação e as leis, elas terminam sendo, em grande parte, federais e não variam de estado para estado. Então, na verdade, o índice está concentrado em 3 áreas. Daquelas 5, nós utilizamos somente 3 áreas, porque, como é uma comparação entre estados, se utilizássemos as 5 áreas, não haveria diferença na área 4 e na área 5 relevante, ou melhor dito, nas outras áreas, porque a área 5 lá pode coincidir aqui, mas não haveria, não seria relevante comparar, porque a nível nacional, os estados teriam a mesma situação. Então, o nosso índice ele tem 3 áreas, a parte de gasto público, de tributação, já vou explicar, e de mercado do trabalho, e as 3 são ponderadas com o mesmo peso, para evitar arbitrariedade de consideração, de considerar uma área mais importante ou menos importante que a outra. E quais são, detalhadamente, um pouco mais detalhadas essas áreas? Na parte de gasto público, eu tenho 3 itens, eu tenho 3 subíndices, um que mede o consumo do governo, né, o custeio da máquina pública, basicamente. Aqui é importante mencionar que tanto a nível estadual como a nível da soma dos municípios do estado, porque o que interessa é medir o grau de liberdade econômica daquela região, daquele estado. Então, não é o índice não objetiva medir o grau de liberdade econômica relacionado a um governo estadual ou a um governo municipal, é a região geográfica, sei lá, por exemplo, do estado de São Paulo. Então eu vou medir, eu vou pegar os dados tanto do governo do estado de São Paulo quanto da soma de municípios do estado de São Paulo. Então aqui a gente tem o consumo do governo, custeio da máquina pública, transferências e subsídios e as despesas previdenciárias e de pensão e seguro-desemprego. E tudo isso, esses 3 subíndices relacionados à renda estadual. Então, aqui eu não vou detalhar, é só para vocês verem que é bem complicado o cálculo. Então, esse componente 1A, como eu dizia, consumo do governo em relação à renda. Aí eu vou ter que pegar dados de estados e municípios. O componente 1B, transferências e subsídios como percentagem da renda, também estados e municípios, aqui faltou a parte dos municípios também.
O componente 1C, seguro-desemprego e pensões como renda, mesma coisa, estados e municípios. É bem complicado, até um detalhe, pessoal, porque o governo brasileiro é como se fosse uma folha de olerite, ele é uma folha de pagamentos. Então, é bem complexo o cálculo, no caso brasileiro, e nós tivemos que fazer várias adaptações seguindo a metodologia do Fraser, que também tem uma metodologia para cálculo de índice de liberdade econômica a nível estadual. Eles fazem para os Estados Unidos, para o Canadá e para o México. A área 2 é a parte da tributação. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o imposto de renda e contribuições sociais como porcentagem da renda, e aí também entraria, além de estados e municípios, o governo federal por conta dos impostos retidos na fonte. Novamente, o que interessa é a região. O componente 2C, o 2B não se aplica, porque não tem diferença nacional, porque aí vai falar de alíquota de imposto de renda, e aí, como eu disse para vocês, isso aí é federal. Então, o componente 2A, 2B não conta, 2C, imposto sobre a propriedade e outros, como percentagem da renda, então, os 3 níveis de governo. O componente dos impostos sobre consumo, como porcentagem da renda, mesma coisa. E, finalmente, a área 3, né? Então, eu tenho a área 1, a área 2, a área 1 é gasto público, genericamente falando, em relação à renda estadual. A área 2, tributação, em relação à renda estadual. A área 3, o mercado de trabalho. Professor Juliano, pode falar um pouquinho dessa área 3? Por E favor. professor Ulisses, obrigado aí por abrir aí a apresentação do nosso índice, né? Então, pessoal, o que acontece é que na área 3, no mercado de trabalho, a gente olha uma dimensão que vê o seguinte: a regulamentação, liberdade nos mercados estaduais de trabalho. E dentro dessa área 3, são medidos alguns aspectos, os aspectos relativos ao mercado de trabalho também, como o professor Ulisses mencionou, nessas regiões estaduais. Então, por exemplo, quando nós pegamos o salário mínimo, ao piso nacional do salário mínimo, então ele serve de base para o Estado. Se nós pegarmos, mas assim, existem variações em relação a, por exemplo, no Rio de Janeiro existem tem 4 ou 5, se não me falha a memória, pisos para o salário mínimo. São Paulo tem não somente um, mas pelo menos 3, 4 níveis. E na média, se a gente pegar a média nacional, ela está em torno de R$ 1.249. Então, esse trabalho a gente também precisa fazer do ponto de vista dos dados, assim como nas áreas 1 e 2 tem um exercício matemático e também de buscar as informações nas fontes que nós temos de dados, né, do SICONF, Tesouro Nacional, IBGE e assim por diante, para fazer o levantamento desses dados. E como essas leis estaduais, por exemplo, o salário mínimo, existem pisos diferentes, a gente precisa fazer o ajuste. Também é contabilizado o emprego no setor público, né, dessas 3 esferas também, administração direta e indireta, né, então as esferas, no caso, são municipal, estadual e federal, e também densidade sindical, a proporção de números de funcionários que são sindicalizados em relação ao total de empregados na unidade federativa. Ou seja, é um cálculo adotado em função inclusive, de funcionários até quem está no mercado de trabalho público e no mercado de trabalho privado. Professor Ulisses, pode passar, por favor. Então, essa área 3, nós temos, como eu falei, também 3 subdimensões, na dimensão 3 subdimensões: legislação do salário mínimo, emprego do setor público e a densidade sindical. E as fontes de dados são principalmente Secretaria do Trabalho, IBGE e Diários Oficiais Estaduais 2019. Lembrando que o índice é baseado, né, em dados do ano de 2019 com o exercício de 2019 a 2021, mas sempre há digamos, uma defasagem, né, do ponto de vista da metodologia,
de 2 anos para se fazer o índice de 2021. Professor Julián, esqueci de falar, né, aproveitando, que os dados também de gastos e tributação são também obtidos somente a partir de fontes oficiais, né, o SICONF da Receita Federal, né, aliás, do Tesouro Nacional, né, só mencionando isso aí, mas pode seguir, por favor. Verdade. Como o professor Ulisses falou, todas as fontes de dados utilizadas para se fazer o cálculo do índice são baseados em fontes oficiais do governo, então, por exemplo, o IBGE, para a PNAD e tudo mais, né? Então, e aí, como eu comentei anteriormente, só para mostrar para todos, essa componente 3AI, que é o valor do salário mínimo nacional, e também essas faixas salariais que eu comentei, que há diferentes níveis, né, para São Paulo, Rio, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Pode passar aí também, professor. E no mercado de trabalho, como eu falei, emprego do setor público, municipal, estadual, federal, administração direta e indireta. Essa proporção do total de emprego estadual também engloba trabalho formal e informal e defesa nacional. E, de novo, mantendo sempre as 3 esferas da federação. E aqui um pouco mais de detalhes, como o professor Ulisses falou, nós não vamos nos atentar aos detalhes, né? Mas só para vocês terem aí, como a gente comentou, as fontes são fontes de bastante confiança, né, de confiabilidade. Então, no caso aqui, o cálculo da renda disponível das famílias é retirada da PNAD contínua do IBGE, com divulgação dos dados 2019. E agora vamos falar um pouquinho dos resultados, né? Professor Ulisses, quer começar a fazer o comentário? Pode tocar, pode tocar. Ah, então tá bom. Então, como resultado para o índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual 2021, nós temos aí do maior para o menor, para o estado do Rio de Janeiro, sendo o estado com uma indicação de maior liberdade econômica, né? Aí de 7,63 e o menor, Sergipe, com 4,8. E aí, intermediários, a gente vê São Paulo, Rio Grande do Norte, Ceará, e aí subindo um pouquinho mais, Paraíba, Paraná. Lembrando, pessoal, que não necessariamente, aqui é o índice global, né, do índice Mackenzie estadual. Porém, a gente fala assim, poxa, tem estados são maior ou menor. Então, é a conta agregada de todas as dimensões que nós fazemos aqui, né? E lembrando também, né, que como a gente viu no índice nacional calculado pelo Fraser, houve uma piora, o Brasil piorou em termos de liberdade econômica, então vamos entender que esse índice estadual, ele é um índice relativo dentro de um país de baixa liberdade econômica e que teve um retrocesso nessa liberdade econômica nesse mesmo ano de 2019, a nível nacional. E a situação dos estados, de certa forma, também reflete isso. Nós tivemos uma piora em todos os estados. Então, na verdade, os que estão liderando aqui, como quem diz, aqueles que pioraram menos. Então, tudo em termos relativos, né? Vamos lembrar isso aí. E também a nota média, né, professor Ulisses, que o ano passado, por exemplo, o índice 2020, com base nos dados 2018, mostrou que o Brasil, na média, saiu de 7,66 e caiu para 6,37. Né? Então, realmente houve essa piora, né? E aí a gente vai olhando graficamente, né? Então, o tamanho de governo, né? Então, por exemplo, quando a gente olha essa representação de novo pelos estados, nós precisamos olhar sempre comparativamente ao ano passado e sabermos como que ficou o tamanho de governo. Então, no caso, para os resultados que a gente tem, é algo bastante parecido com o índice geral, né? Mas a gente vê que as despesas selecionadas e tudo mais não envolvem o gasto de investimento do governo, né? Como obra de infraestrutura e algumas outras. Mas, como resultado,
a gente consegue ver mais ou menos seguindo o indicador principal do índice, ok? Parte de tributação, né? Também a mesma coisa, né? Assim como na área 1, são esses indicadores. Há uma mudança aqui, no caso, na questão de tributação, a gente vê, né, que há uma movimentação um pouco diferente, mas realmente a tributação é algo bastante crítico, né? Um ponto bastante crítico, porque a gente vê que a gente sai daquela posição 7 para frente. A gente já começa a ficar ali uma média muito baixa, né? Uma média de 3, 4. Então, realmente, ainda é uma área bastante afetada no Brasil, infelizmente, né? Desculpa, adicionando o seguinte, né? A gente está comparando o gasto público e a tributação em relação à renda gerada, a renda total, né? Gerada no Estado. Então, a ideia é um pouco, inclusive no outro slide, a gente está falando de tamanho de governo, mas, no fundo, perdão, esse tamanho de governo, que aqui é despesa, né, é gasto, ele também tem o outro lado, que é a tributação. Né? Então, assim, na medida em que o governo tem um tamanho maior, em termos relativos ao cidadão, vamos dizer assim, a gente teria, segundo a metodologia, um menor grau de liberdade econômica. Essa é a tendência, né? O mercado de trabalho aqui, que o professor Juliano também falou, é a mesma coisa. Então, os estados que têm melhor desempenho são aqueles que pioraram menos, como a gente está falando, e aqui a gente vê esse quadro da variação e vê que houve uma piora generalizada, uma piora absoluta na liberdade econômica, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, em que pese as expectativas que a gente tinha nas novas administrações estaduais e municipais. O destaque aqui ficaria para Rio Grande do Sul e Minas, que são estados populosos e relativamente ricos, né, em termos do contexto brasileiro, que tiveram, sim, novas administrações e que pioraram menos em termos de liberdade econômica. Né? E o destaque negativo também fica, o destaque negativo fica para São Paulo, que no ranking anterior estava se desempenhando como um dos estados com maior grau de liberdade econômica, e isso foi bastante reduzido, né? São Paulo teve uma piora bem grande em relação aos dados de 2018. Né? E aqui o mapa com esses resultados do índice de 2021, com base de dados de 2019, os estados com maior liberdade econômica e com menor liberdade econômica. Novamente destacando duas coisas, né? Que a gente está falando de um grau de liberdade econômica relativo entre os estados, dentro de um contexto de baixa e de piora da liberdade econômica. Tá? Isso é importante. E a outra coisa é que o índice Mackenzie de liberdade econômica estadual, ele está concentrado naquelas três áreas. E o trabalho que a gente está desempenhando agora é ampliar, estamos pensando em formas de ampliar esse índice para outras dimensões a partir de uma sondagem a partir de uma sondagem que seria feita para os empresários, para ver a visão dos empresários sobre aquelas outras dimensões e, com isso, poder não deixar o índice tão concentrado nessa parte fiscal e de mercado de trabalho. Não sei se o professor Julián quer comentar mais alguma coisa com relação a isso, com relação aos resultados. Em relação aos resultados, o professor Ulisses colocou bem aí, a gente vê algumas questões pontuais, né? Por exemplo, quando nós fizemos, há 2 anos atrás, uma revisão de 2003 até 2015, o professor Ulisses citou São Paulo, ele tinha uma variação de 21% positivo. Em compensação, de 2018 a 2019, ele ficou 27% negativo. Então, a gente percebeu que, é lógico, certamente nós teremos que fazer a gente já percebeu, inclusive na nossa pesquisa desse ano, que talvez tenhamos que fazer alguns ajustes, um novo cálculo para um período
uma série maior de anos para fazer os ajustes, as ponderações e tudo mais, mas o fato é que a gente percebe que houve uma piora mesmo, né? Apesar de que 2019, né, aquela expectativa que havia, né, de que os governos estaduais e federais tinham acabado de tomar posse, alguns estados a gente viu alguma melhora, outros nem tanto, mas o desempenho, de fato, em termos absolutos, como a gente vê aqui, realmente, como o título, né, o professor Ulisses começou, ficaram aquém das expectativas, né, infelizmente. Inclusive, havia uma expectativa de um choque de liberdade econômica, né, também a nível estadual. Enfim, de qualquer maneira, política à parte, porque o nosso objetivo aqui é falar de economia e falar em termos objetivos, né? Essa questão também de reformas, ou enfim, ou de aumento de liberdade econômica também, sem querer desculpar ninguém, mas também é um processo, né? Não é tão simples. Enfim, eu acho que, professor Juliano, a gente pode abrir, então, para respeitar o tempo, né? Nós Sim. podemos abrir as perguntas dos participantes aqui Acho que a gente da pode até, apresentação. professores, como faltam um pouco os slides aí para mostrar os resultados, a gente pode passar um pouco, passar até o final para que todos vejam, e aí, não, e aí Não, a gente abre. nós terminamos. Ah, é verdade, esse é o último, né? Fomos É verdade, eficientes. desculpe. É Fomos verdade. eficientes. É. Então, em termos gerais aí, pessoal, essa é o resultado que nós tivemos, né? Então, de novo, né? Havia essa expectativa, as relações ou essas ponderações entre o ano passado e esse ano realmente houve uma piora aí, e ficou aquela história, aquela expectativa de melhorar o ambiente de negócios, a gente viu que, infelizmente, isso não se concretizou de fato, né, infelizmente. Então, a gente vai abrir aqui para as questões, eu já fui respondendo algumas aqui das perguntas, né, em relação à disponibilidade do material, gravação. Após o encerramento do evento, então, só para manter todos informados, após o encerramento do evento que finaliza hoje, né, a gente termina hoje, inclusive, com a última palestra que vai ser mediada pelo professor Ulisses, né, que vai contar com o professor Jorge Caldeira e o professor William Summerhill. Ele vai começar às 18h15, então quem tiver interesse em participar, a gente já deixa o convite aqui, né, professor Ulisses? E em relação a certificados, gravação, isso após o fórum a gente vai divulgar para todos os participantes. Então, o que a gente gostaria mesmo é de abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum ponto específico da apresentação que nós fizemos que gostaria de entender um pouco mais, a gente está à disposição. Eu não sei se é possível, mas se alguém quiser abrir a pergunta pelo microfone, né? É possível isso? É possível, é possível. Se alguém Estamos à quiser fazer a pergunta disposição pelo aqui. microfone, pessoal, clica no botão de levantar a mão e a gente abre o microfone, tá bom? Só me avisar. O Yuri aqui quer fazer uma pergunta. Yuri, pode abrir seu microfone, acho que já... Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, pode falar. Opa, parabéns aí, professores, pela apresentação, muito esclarecedora. Eu fiquei com uma dúvida só com relação aos índices que serão calculados para os próximos anos, visto que teve essa pandemia, e se vocês vão precisar considerar algum ajuste de indicadores decorrente dos impactos aí que teve, todo econômico e de gastos do governo. Uma visão um pouco mais para frente aí. Eu queria saber de vocês o que vocês estão vendo, se esse caso de pandemia não vai impactar demais o indicador. Obrigado. Bom, você quer responder, professor Juliano? Posso começar, nós dois aqui. Mas, Eu queria dizer o Yuri, seguinte, a pandemia impacta, vamos falar assim, o numerador e o denominador, né? Por exemplo, a parte fiscal ano passado a arrecadação desabou, a renda também, né? Então a gente não tem os dados ainda, né? Porque
como o professor Julián mencionou, você tem uma defasagem de mais ou menos 2 anos, então a gente vai ter que esperar o ano que vem para ver os dados de 2020. Mas certamente os dados de arrecadação vão mostrar uma queda. Agora, o que caiu mais? A arrecadação ou a renda? Existe não é um multiplicador, mas no fundo porque aparentemente a elasticidade, a sensibilidade da tributação à renda é maior do que um. Então, pode ser que a tributação, por exemplo, tenha caído mais do que a renda, a gente vai ter que ver isso. E aí você teria uma diminuição dessa área. Mas aí a gente vai ter que ver até que ponto, né? Não dá para saber a priori, mas vamos ter que ver até que ponto isso vai distorcer o resultado ou vai mostrar realmente que o grau de liberdade econômica aumentou, né? Porque é uma questão na verdade, matemática, de numerador e denominador. É um pouco o que acontece agora com a dívida pública, né? O grau de endividamento público está diminuindo, mas é um efeito estatístico. Então, a gente vai ter que avaliar se há algum efeito estatístico decorrente da pandemia, porque a parte de gasto vai mostrar um aumento muito forte, né, por conta, enfim, né, de toda a questão da pandemia e da necessidade aí de gastos de saúde, auxílio emergencial, vai entrar naquelas transferências, enfim. A gente vai ter que ver até que ponto isso aí a pandemia distorce os dados. Ano passado foi um ano bem atípico, né? Mas isso aí, infelizmente, a gente não consegue saber a priori. Não sei se o professor Julián quer também completar. Não, e rapidamente, Yuri e demais presentes, tem um outro ponto aí que é, por exemplo, como, de novo, né, o ano que vem, a gente vai pegar os dados de 2020, né, lidos de 2020 a 2021. Então, certamente a gente vai encontrar alguma discrepância, como o professor Ulisses falou, em função da renda e de tributos, de arrecadação, e provavelmente alguns outros efeitos, né? Como, por exemplo, a gente já percebeu mais ou menos aí nos dados que a gente obteve em 2019, que aparentemente houve, não é oficial, né, professor Ulisses, mas com a questão da mudança com a reforma da Previdência, houve aparentemente um gasto maior dos estados e municípios em função de mais gente aposentada. Então, talvez a gente também vai ver esse efeito, ou vai se consolidar esse efeito, talvez, lá no ano que vem, no índice de 2022, né? Usando os dados de 2020. A renda vai cair, a tributação caiu muito e o gasto aumentou muito. Então, isso pode, como o nosso índice está concentrado nessas 3 áreas, né, e a parte fiscal pesa muito, a gente vai ter que avaliar. Tá? Por isso que é importante também, a gente também está, como eu dizia, avaliando a possibilidade de ampliar e colocar outras dimensões para não exagerar aí esse componente fiscal. O Matheus Rezende tem uma pergunta. Os professores acreditam que a existência da Zona Franca de Manaus impacta de alguma forma negativa no índice estadual do Amazonas? A Zona Franca de Manaus na verdade, aí ela funciona, né, professor Juliano, como uma renúncia tributária, né? Na verdade, aí você tem uma redução da tributação. Então, para efeitos do índice, seria menos tributação em relação à renda, né? Então, assim, para efeitos do índice, eu acho que até ajuda, né? Mas não existem outros elementos, outros componentes da parte da área de tributação, então, que talvez possam compensar esse efeito. Não temos como diferenciar ou excluir esse efeito aí da Zona Franca, a partir dos dados oficiais fiscais, tributários. Exato. Alguém mais tem alguma questão, alguma pergunta? Matheus, ok? Ficou respondido aí também? Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? Por favor, fiquem à vontade aí. Disponha, Matheus. Obrigado você aí pela participação. Alguma outra pergunta?
Professor Ulisses, acho que a gente pode, então, como a gente tem que dar seguimento aqui, agora às 17h15. Agora, bom, falando em liberdade econômica, né, professor Julião, às 17h15 vai haver um debate interessante, né, sobre a lei de liberdade econômica, né, e os seus impactos nos negócios, nas empresas. E depois, como o professor Julião falou, nós vamos ter um interessante debate, uma interessante conversa entre dois grandes historiadores econômicos, professores William Summerhill, um dos maiores brasilianistas do mundo, especialista em economia do Brasil Império, e o professor Jorge Caldeira, que também é muito conhecido, e eles vão conversar, vão debater sobre a recuperação econômica após a Guerra do Paraguai, fazendo uma analogia um tanto com a questão da Covid agora. Então, né, a gente convida os participantes para essas dois próximos encontros interessantes. Sim, e como o professor Ulisses falou que, como comentou agora, essa próxima sessão que começa agora às 17h15, vai ser, eu farei a mediação e nós teremos a presença aí, né, professor Ulisses, do Marcel, professor Marcel, que é da Associação Comercial aqui de São Paulo. Marcel Solimeu, que é um dos maiores... Ele trabalha só há 58 anos aqui na Associação Comercial de São Paulo. Então, assim, é uma pessoa, um dos maiores especialistas do Brasil, talvez o maior em varejo, em geração de negócios, enfim. Ele tem experiência impressionante. E o nosso outro participante é o nosso professor, o nosso colega do Mackenzie. É o professor Armando Rovai, que é do direito aqui do Mackenzie. E então convidamos a todos também, se quiserem, assim que encerrarmos aqui, nós já estaremos na próxima sessão. Então, no mais, eu quero agradecer, bom, primeiro, lógico, ao professor Ulisses, por eu ter a honra de trabalhar com ele desenvolver esse trabalho, né, que a gente faz com o Índice de Liberdade Econômica do Mackenzie. Agradecer também aos participantes, as perguntas, a participação em todo o evento nosso. Hoje é o último dia, se encerra com a sessão plenária de lições de história. Então, mais uma vez, realmente agradecer a todos, uma boa tarde e esperamos vê-los nas próximas sessões. Obrigado. Obrigado a todos. Professor Julião, eu que te agradeço aí por toda a parceria, tá? Para mim que foi uma honra trabalhar com você. E muito obrigado a todos. E, bem, nos encontramos, então, possivelmente nos próximos encontros aqui programados. Tá certo? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença e até a próxima.